Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra e aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na sua maternidade. Então, se você está aqui comigo, coloca quantas semanas de idade gestacional você tem, caso você ainda esteja grávida, ou coloca a idade do seu bebê. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Joyce, tô com saudade de você, viu, prima? Coloca de quantas semanas você está, que idade está o seu bebê, tá bom? Porque assim você me ajuda a gente selecionar o conteúdo aqui conforme a necessidade de vocês. Quem tiver ao vivo, eu vou priorizar as perguntinhas ao vivo e depois a gente vai para as caixinhas de perguntas. Então, se tiver alguém que você acha que merece receber esse conteúdo, que vai tirar proveito desse conteúdo, já clica no aviãozinho, já vai encaminhando, porque assim você me ajuda e ajuda essa outra mamãe para quem você enviar o aviãozinho. Eu já vou ler sua perguntinha, tá bom, Vi? Já leio sua perguntinha. Bebê de 4 meses. E hoje a gente vai falar de alguns assuntos bem interessantes, né? Pro carnaval. Teve uma perguntinha bem interessante ali, a gente vai falar bastante dela. Vou dar uma dica pra vocês que, tá? Bom, e tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, um assunto muito importante, porque eu tomei um susto ontem, fui surpreendida por um resultado de exame e tenho muito a agradecer a dermatologista que fez o meu diagnóstico, que é uma grande amiga, e a outras grandes amigas dermatologistas que eu tenho, que sempre pegaram no meu pé para que eu fizesse esse exame. Então, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora, por favor, tá, mamães? Principalmente se vocês são branquinhas como eu e cheias de pintas, assim, tá? Cheias de pintinhas. Se vocês são assim, vocês precisam fazer exames preventivos das pintas de vocês periodicamente. Vocês precisam tomar os cuidados necessários com relação ao sol, mas além dos cuidados com relação ao sol, para quem é branquinha assim como eu e cheia de pintas, vocês precisam fazer um exame que se chama dermatoscopia, com um mapeamento das pintas, tá? Das pintas a gente chama de névos, um mapeamento dessas lesões. Não deixem de fazer. Se vocês têm filhos branquinhos com pintas também, comecem a cuidar disso, cuidar dessa exposição solar desde cedo. E a partir aí dos 12 anos, dependendo da pele, das pintas, acredito que já seja indicado fazer dermatoscopia também. Eu vou explicar por quê aqui, tá? Se essa minha amiga entrar nessa live aqui, eu vou chamar ela em algum momento para falar um pouquinho. E por quê? Porque é o seguinte, ontem eu fui pegar um resultado desse exame que eu fiz, e fiz sem querer, porque eu nunca fui atrás, eu sempre procrastinei. Eu tinha que fazer essa dermatoscopia e esse mapeamento, e eu não estava fazendo. Eu fiz há 15 anos atrás uma vez, e tinha que manter um controle, porque naquela época eu já tinha algumas lesões, alguns nervos que eles estavam diferentes. Não eram câncer, não eram nada, mas eu tive que tirar naquela época. E depois não fiz mais o acompanhamento, apesar de eu ser médica e de ter colegas dermatologistas me avisando o tempo todo que eu deveria fazer esse exame e dar atenção para isso. Por um acaso, por uma coisa de Deus, essa dermatologista, que é muito minha amiga, ela me ligou e ela conseguiu um horário na agenda para mim. Não fui eu que liguei para marcar. Ela viu que eu liguei para perguntar sobre uma lesão que eu tava na pele, que tava coçando. E ela me respondeu ali na mensagem: olha, é bom você voltar a fazer seu mapeamento. Essa lesão não tá parecendo que seja nada demais, mas tá na hora, você precisa fazer. Tanana. E eu, tá bom, Bruna. Vou falar o nome dela para vocês daqui a pouco. Mas não fui atrás. A hora que ela me falou que aquela pinta da foto estava aparentemente bem, mas que eu deveria marcar o mapeamento, eu meio que me tranquilizei. Eu deixei que a rotina, a correria do dia a dia me ocupasse e
procrastinei de novo, não marquei o exame. Ela marcou, ela pediu para a secretária marcar e me avisar que a minha consulta estava agendada para o dia tal, horário tal, que eu tinha que comparecer. E foi por isso que eu fui para fazer o meu mapeamento. Chegou lá, a pinta que eu achei que estava coçando, não tinha nada realmente. No mapeamento, aquela pinta não teve problema, porém eu encontrei uma lesão maligna, um melanoma nesse exame. Graças a Deus, localizado, curável. Amanhã vou fazer a ampliação das bordas da lesão para não correr risco nenhum. Mas o que eu quero dizer para vocês é para não deixarem de fazer esses exames caso vocês sejam branquinhos como eu e tenham pintas. Deem importância para isso. Vou recomendar para vocês a doutora Bruna Tuma. Na minha opinião, é a melhor dermatologista para cuidar dessa parte das pintas, dos nevos, fazer diagnóstico de câncer de pele. Ela tem um aparelho de última geração. Eu recomendo, eu encaminho sempre para a doutora Bruna pela atenção com que ela faz esse exame. Não só isso, faz a dermatoscopia, faz o mapeamento, a história, tudo muito bem feito. Então é isso, tá? Sou muito grata à doutora Bruna Tuma, que está me acompanhando, minha amiga, minha querida. Foi meu anjo nessa hora. Se não fosse ela, provavelmente eu iria lá quando essa pinta já tivesse bem diferente. Ela já estava diferente, eu já estava percebendo que ela estava diferente, mas não me incomodou. A pinta não me incomodou, não coçava nada. Aumentou um pouco, mas tá bom. A cor tá mais ou menos. E por fim, não era nada bom, né? Era um melanoma. Então, eu sou muito grata à Bruna e às minhas amigas, minhas grandes amigas dermatologistas que sempre pegaram no meu pé. A doutora Andréa Zanetti, aqui de Londrina, e a doutora Ellen, que está atendendo, Ellen Bertoldi, que na verdade, depois que a gente se formou, ela foi para Rio Preto, tá? Mas tenho muito a agradecer essas 3 pessoas aí na minha vida com relação a isso. Tá bom? Sim, que a Isabela perguntou, tá? Mas pele mais escura tem menos chance disso acontecer. Quando você é moreno, tem menos chance. Mas de qualquer forma, se tiver alguma lesão suspeita, alguma lesão que você tá achando estranha, diferente, existe alguns padrões para pinta que a gente chama de ABCDE, que é a simetria da pinta, as bordas, se são irregulares, a cor da pinta, o diâmetro da pinta, tá? Então esse ABCDE é assimetria, bordos, cor, diâmetro e acho que espessura. Mas isso daí muitas vezes não se aplica tanto, porque a minha pinta tinha algumas coisas que não cabiam nessa descrição. A cor, por exemplo, estava uma cor parecida com a das outras. O que estava diferente era o formato dela que tinha mudado e o tamanho. Então, foi isso. Então, amanhã vou abrir e vou tirar mais agora com uma margem de segurança, tá? Tô super tranquila, tô bem com relação a isso. Mas quando eu penso quando eu passa pela minha cabeça que eu deixei a rotina me atropelar e não fui atrás, e que se não fosse algo no universo, uma intervenção divina, uma amiga muito querida, a quem eu sou muito grata, para me lembrar e agendar por mim, eu não sei como é que teria sido, tá? Então, por isso que eu tô fazendo esse alerta para vocês, mães. Não deixem para depois que vocês podem fazer hoje, principalmente se vocês forem branquinhas, tá bom? E com tudo na vida tem que ser assim, né? Mas agora eu tô falando disso porque foi algo que assim, na hora me assustou. Quando ela falou do diagnóstico, eu levei um susto que eu não tava esperando aquilo. Mas depois eu fiquei tranquila, porque é isso, tá bom, gente? Então tá. Agora eu vou, amém, tá mesmo. Já me abençoou, viu? Já me abençoou, tá bom? Agora vamos começar com as perguntinhas aqui, tá bom? Olha só, a Renata me perguntou o seguinte: bebê que está começando introdução alimentar, leite materno continua em livre demanda? Continua, porém, tá? Porém é o seguinte, quando você está começando a introdução alimentar, você tem que entender que, por mais que o leite materno ainda faça parte
dá maior parte de calorias do seu bebê ainda, então, por exemplo, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse bebezinho lá de 6 meses necessita de mais ou menos 800, 900 calorias por dia, mais da metade dessas calorias ainda vai ser leite materno nessa idade. Porém, a gente tem que lembrar que a partir do 6º mês, isso vai mudando aos pouquinhos. Quando chega próximo de 1 ano, a comida, os outros alimentos já fazem parte de uma maior porção de calorias do dia dessa criança, mais do que o leite materno. Só que para a gente fazer uma introdução alimentar de forma adequada, nós temos que lembrar que esse bebê ele precisa estar com a barriguinha um pouco vazia, ele precisa estar sentindo fome, ele precisa estar desperto. Eu oriento sempre que quando você faz a introdução, logo após a refeição, evite já amamentar, para que essa criança faça uma absorção ótima dos nutrientes, principalmente do ferro, da alimentação. Então você dá a comidinha e dá uma fruta de sobremesa, uma fruta rica em vitamina C de preferência, porque a vitamina C ajuda a absorver o ferro. Então você pode colocar laranja, manga, mexerica, e deixa o leite para um pouco depois. A gente sabe que o leite materno não interfere tanto na absorção do ferro quanto o leite de vaca, quanto as fórmulas. Porém, interfere um pouquinho. Então, e também para não criar esse hábito da criança já come e mama, eu oriento as mães para darem esse intervalo. Dá um intervalo antes de iniciar a introdução alimentar, deixa um tempo antes, não pode, acabou de mamar, não deu nem 2 horas, você já quer fazer a introdução alimentar. Não vai dar certo, a chance de dar certo vai diminuir, porque esse bebê precisa estar com fome. Às vezes também não é legal que ele esteja com tanta fome, tá? Com aquela fome louca, né? Mas ele tem que estar com fome, senão a introdução ela não vai ter tanto sucesso, tá? Quanto mais esse bebê tiver com necessidade de comer, mais ele aceita outros alimentos. Então, o leite materno, ele continua. Você faz a introdução com 6 meses, quando o bebê é de termo. Depois de 1 mês, você faz a segunda refeição. E a frutinha já entra aí no 6º mês, 1 vez ao dia. No 7º, 2. Depois aumenta para 3. Então, nesses intervalos, quando você inicia a introdução alimentar, você vai manter o aleitamento materno livre demanda depois nos outros horários. Eu só oriento que perto da refeição você tenha esses intervalos um pouco controlados, um pouco organizados, para que essa criança faça uma boa introdução alimentar. E isso dá muito certo. Se a gente deixa o bebê mamar só a hora que ele quer, a introdução ela fica mais difícil. O bebê ele recusa porque ele quer o peito, já está acostumado a ficar mamando toda hora e mama depois que come. Então, é essa orientação que eu dou, tá? Dá esse intervalinho aí, tá bom? O que mais? Uma outra perguntinha aqui com relação à alimentação é essa aqui, mas essa pergunta a Dani que me fez hoje, eu até falei, essa pergunta merece uma consulta, porque são tantas coisas que a gente precisa avaliar no bebê com essa queixa que ela me deu, escrita aqui em 3, 4 linhas. É muito difícil a gente dar um diagnóstico e falar, você faz isso aqui, por quê? Porque as causas são muitas para dificuldade de evacuar, principalmente nessa idade. Então ela fez essa perguntinha aqui, ó. Chá de ameixa. Gente, eu vou prender o cabelo, porque tá calor demais. Não tô conseguindo ficar de cabelo solto. Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui para não ficar também descabelada, né? Olha só. Chá de ameixa. Beber pouca água, não aceita. Não aceita, acho que é muito chá. Tô desesperada. Marco uma Nutri. Não, começa assim. Olá, doutora, 8 meses, introdução alimentar, cocô durinho, já tem bastante tempo, dando lactulose, mais chá de ameixa, bebê toma pouca água, não aceita muito chá, tô desesperada. Margarida, tem muita coisa errada aí, tá? Tem muita coisa errada e assim, muitas perguntas eu preciso saber. Por exemplo, nossa, uma abelha, gente. Entrou uma abelha aqui. Tá voando aqui a abelha. Gente, entrou uma abelha na cena.
Daqui a pouco eu vou sair derrubando tudo. Ó, gente, olha lá, ó, tá passando aqui. Tô com medo. Socorra. Ai, meu Deus do céu, é o calor e a abeia. Olha só, gente, 8 meses, tá? Cocô tá durinho. Ela tá dando lactulose, chá de ameixa, fala que o bebê toma pouca água, não aceita muito chá. Olha só, 8 meses, ela acabou de começar a introdução alimentar, porém já é uma fase que já tá se estabelecendo melhor essa introdução, tá? Tá dando lactulose muito cedo para tá oferecendo isso. O que a gente tem que entender desse bebê? Esse cocô, essa evacuação, ela é durinha desde sempre? Ou ela começou a ficar assim depois da introdução alimentar? Primeira pergunta que eu preciso saber. Segunda pergunta, quando esse bebê nasceu, ele eliminou mecônio, que é aquele cocôzinho melequento, preto, que o bebê elimina logo ao nascimento, nas primeiras 24 horas, ou esse bebê demorou para eliminar esse mecônio? Então essa pergunta eu sempre faço para as mães quando tem essa queixa de evacuação. Tá? Eu preciso saber isso. Esse bebê, como é que tá a consistência dessas fezes? É muito ressecado? Ou não, ele tá só fazendo aquela força... Ó, bem, a B, ele tá aqui de novo. Tá só fazendo aquela força, se espreme, mas depois evacua. As fezes são bem formadas, mas não são ressecadas. Fezes bem formadas, macia, lisa. Se for assim, será que esse bebê não está passando pela disquesia funcional? A disquesia funcional, ela dura até mais ou menos os 9, 10 meses de vida da criança, tá? 9, 10 meses de vida, então pode estar passando por uma disquesia funcional. Como é que tá o ganho de peso? O que esse bebê mama? Mama peito ou mama fórmula ou mama leite de vaca integral? Eu também não tenho essa informação, então eu não sei, tá? Quanto de leite esse bebê tá mamando no dia? Porque se esse bebê mama leite de vaca ou fórmula e tá mamando mais do que 3 mamadeiras no dia, tá tomando muito leite. Isso daí vai constipar também, tá? A gente não dá chá pra bebê. A gente não dá chá. A não ser que seja algo natural, totalmente natural, tá? Mas mesmo assim não é recomendado. O que se recomenda para melhorar o intestino dessa criança? Pegar a ameixa e deixar ele comer a ameixinha. Então dar a mexinha, deixa ele chupar, raspa pra ele, mamão, um abacate, manga, todo tipo de fruta. Não chá de ameixa, tá? Você perde as fibras da fruta nessa fervura, tá? Não tem fibra suficiente como teria ele comendo a fruta in natura. Então, tem vários erros aqui com relação aos hábitos, a introdução alimentar, que já pode justificar essas evacuações mais duras, tá? Lactulose, nossa, tá muito cedo. Então, assim, a gente usa lactulose para bebê aí com 8 meses, às vezes usa, mas tem que avaliar muito bem o histórico desse bebê. Eu não sei se esse bebê mama no peito, que leite ele mama, quanto de leite ele mama. Se ele está fazendo a introdução alimentar de uma forma adequada, aceitando todos os legumes, as frutas, quantas vezes ao dia está comendo fruta, não sei isso. Eu não sei se a mãe dá farinha, se dá biscoito, se dá polvilho, se dá macarrão, não sei, tá? O ganho de peso também não sei. Que mais? Eu não sei se isso começou após a introdução alimentar. Começou quando se introduziu o glúten na alimentação. Já introduziu o glúten? Não é que não é para introduzir, você introduziu para todo mundo, tá? O glúten não é para fazer restrição de glúten. Glúten você só faz restrição quando a criança tem, e realmente comprovado, uma intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. E isso a gente detecta através de alguns exames, mais a história, mas tem que ter exames, tá? Então são tantas perguntas e ainda eu preciso examinar esse bebê para poder avaliar aqui o que está acontecendo com essa criança. Mas o que eu posso dizer num primeiro momento é que esse bebê deveria estar mamando no peito ainda, mas se não estiver, é recomendado fórmula. Pela idade dele, no máximo, aqui, ó, daqui, deixa eu matar, gente. Aí. No máximo 3 mamadas, vamos por lá, 200 ml 3 vezes ao dia, para 8 meses de fórmula, tá?
Se alimentando com frutas, aí mais ou menos 3 a 4 porções de frutas no dia, fruta in natura, amassada, raspada, dada na boquinha para ele comer. 2 refeições com legumes, com 5 grupos alimentares, sem introdução de açúcar na alimentação. Então a alimentação teria isso por base, acompanhar isso daí, né? Tem que saber também outra coisa, como é que foi essa mãe que amamenta, como é que é a alimentação dela, como é que foi a gestação, como é que foi a alimentação dela na gestação, porque tudo isso interfere na microbiota intestinal do bebê. E o bebê já pode manifestar sinais de disbiose. O que é disbiose? Disbiose é quando há um desequilíbrio na microbiota intestinal, que é considerada boa, tá? E a criança começa a fazer sintomas de flatulência, constipação, dor abdominal, por essa disbiose. E isso pode tá vindo lá da gestação, às vezes deficiência de alguns micronutrientes na alimentação, podem favorecer isso. Então, assim, são muitos fatores, tá? Fora a história do nascimento que a gente precisa identificar. Então, ela perguntou aqui no final das contas, ela falou que tá desesperada, se marca uma Nutri. Eu muitas vezes encaminho para Nutri. Quando a mãe está tendo dificuldade na introdução alimentar, muitas vezes eu até encaminho. Mas eu preciso avaliar essa criança, preciso saber o que está acontecendo com ela, preciso saber o histórico de nascimento dela, examinar como é que está o crescimento, ganho de peso, se ela não está tomando excesso de leite ou não, tá? Então, assim, tem muita coisa que eu preciso saber antes de falar assim, ó, marca uma Nutri. Eu não costumo fazer isso, tá? Embora eu tenha a minha Nutri que eu indico para as minhas pacientes, que é especialista em nutrição materna e infantil, mas antes de encaminhar, eu preciso saber todo o histórico dessa criança, para eu saber até o que eu estou encaminhando e até poder trocar ideia com essa Nutri, tá? Então é isso. Mas olha, desespero não ajuda, tá bom? Desespero não ajuda em nada e você tem que ter um pediatra da sua confiança para poder tirar todas essas dúvidas, fazer uma consulta bem feitinha, com atenção para todos esses dados da história metabólica do seu bebê, da história perinatal do seu bebê, das curvas de crescimento, do desenvolvimento. Tem que ter uma história pediátrica muito bem tirada, um exame muito bem feito, que é o que eu faço no meu consultório. Então, para eu te falar, marca uma Nutri, eu preciso avaliar essa criança ou trocar ideia com a mãe. Eu tenho que ver a mãe. Às vezes, numa consulta online, a gente também consegue tirar muitas conclusões, porque eu tô ali com a mãe, trocando ideia, ela tá me dando informações, eu tô vendo o bebê ali pela câmera, então, no mínimo isso, tá? Bom, a próxima perguntinha é o seguinte, doutora, eu tô deixando as melhores por último, tá, gente? Então não sai não, porque as melhores vão ficar por último, tá? Que é o carnaval, que eu já coloquei lá nos stories pra você, uma pergunta de mãe, as medicações que pode ou não tomar amamentando e com relação à bebida alcoólica e ao carnaval. Então fica aqui até o fim que eu vou contar isso pra vocês, tá bom? A próxima perguntinha é, doutora, inalação só com soro ajuda a expectorar catarro? Não. Então é o seguinte, inalar com soro serve pra quê? Serve pra umedecer as vias aéreas de leve, às vezes, por causa do soro fisiológico tá entrando nessa forma de vapor, até irrita as vias aéreas e algumas crianças até começam a ter tosse com a inalação de soro fisiológico, tá? Então nem é todo mundo que se dá bem inalando soro fisiológico. Expectorar menos ainda. O que a gente chama de expectorar? Colocar catarro pra fora, não, tá? E quando a gente fala expectorar, a gente tá falando de colocar pra fora o catarro das vias aéreas inferiores aqui, tá? Brônquios, pelo menos da traqueia dos brônquios, aí a gente tosse e coloca pra fora. Mas inalar com soro não vai te ajudar a expectorar o catarro, vai umedecer as vias aéreas, tá? E jogar soro fisiológico nasal, fazer lavagem com soro, sim, é indicado. Embora ainda tenha alguns profissionais que ficam fazendo, como é que se diz? Terrorismo na cabeça das mães, falando que, é porque vai pro ouvido, não é pra fazer. Mentira. Se você for procurar as recomendações dos melhores especialistas de otorrino, nas melhores recomendações, Sociedade Brasileira de Pediatria, de otorrino,
Eles vão recomendar fazer lavagem nasal, inclusive os imunopediatras, só que essa lavagem tem que ser feita de forma correta, sem pressão, é devagar, não é com pressão e rápido, é da forma correta e com alto volume. A partir de uma certa idade já é alto volume. Você pega a garrafinha ou a seringa cheia ali de 20 ml e faz, e vai injetando e vai saindo aquele catarrão pro outro lado. Mas tem crianças que não saem pro outro lado, dependendo de como é se tem desvio de septo, dependendo se o corneto tá muito demasiado, muito inchado, às vezes não sai o soro pro outro lado e você não vai ficar forçando, você vai fazer a lavagem do jeito que tá indo, tá? Mas na maioria das vezes, quando faz certinho e com calma, com paciência, o sorinho ele vai sair do outro lado e sai aquela catarreira mesmo, é a melhor forma de você fazer a limpeza. O que não pode, criança com a cabeça deitada e fazer pressão com força, porque daí realmente vai pro ouvido mesmo. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas é a melhor maneira. Tirando a lavagem com a seringa ou com a garrafinha, a gente tem o spray nasal. O spray você já faz com a criança sentadinha, você tem que guichar pra fora, assim, ó, pra cá e pra cá. E são vários sprays, vários esguichos pra dar um resultado razoável. Conta-gotas a gente só usa em bebezinho, recém-nascido, um mesinho. Conta-gotas não vai fazer muita diferença, não sendo bebezinho recém-nascido, que é bom, ajuda, porque a gente não faz lavagem no bebezinho, só conta-gotas. Mas criança maior a gente não usa mais, tá? Então é isso. Inalar soro não vai expectorar catarro, não, tá? A próxima perguntinha. Agora começou as perguntinhas boas, tá? Uma mãe perguntou assim, ó. Doutora, qual remédio para verme lactantes podem tomar? Lactantes, mulheres que amamentam. Qualquer um. Então, a mulher que amamenta, ela pode tomar qualquer remédio de verme. O que nós orientamos? Você amamente ou logo antes de tomar a medicação ou logo após, porque assim o nível sérico da medicação ainda não subiu, tá? Não passou para o leite e então esse bebê vai sentir menos, porque daí até a próxima mamada isso daí também já foi um pouco metabolizado e passa menos também para o leite. Lembrando que das medicações que a gente ingere, tá? A maioria não passa 100% para o leite, passa uma parte para o leite. Então, da maioria das medicações de uso corriqueiro que nós temos, como por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, que mais? Antidepressivos, nenhum contraindica a amamentação, com pouquíssimas exceções. Então, por exemplo, aqui na pergunta ela fala remédio de verme, nenhum contraindica a amamentação. Você pode tomar o que você quiser, albendazol, mebendazol, metronidazol, anita, tá bom? Pode tomar. Ivermectina não é para verme, mas a gente usa mais para escabiose, pediculose, mas também pode ser usado para mulher que está amamentando. E a pergunta da outra mãe aqui foi com relação à paroxetina. Doutora, pode amamentar tomando paroxetina? Paroxetina é um antidepressivo. Pode amamentar tomando paroxetina. Você pode amamentar tomando paroxetina, sertralina, fluoxetina, escitalopram. Não tem contraindicação a amamentação, o tratamento de qualquer uma dessas doenças psiquiátricas ou ansiedade ou qualquer outra coisa dessa natureza. Não contraindica amamentar. A gente só fala o seguinte: tome só cuidado com o horário que toma a medicação, tá? E observa como o bebê está se comportando, mas nenhuma dessas medicações contraindica. Algumas medicações, tá? Elas têm ela não contraindica absolutamente, mas é recomendado que se observe o risco-benefício. Bebê, a mãe fica bem, o bebê continua mamando e tá bem, ok, você vai continuar tomando a medicação, tá? Algumas medicações você tem que dosar a nível sérico, então, por exemplo, mãe que toma lítio, você tem que dosar. Tem uma outra medicação, algumas medicações da classe dos antirretrovirais.
Então, os antirretrovirais contraindicam a amamentação, são medicamentos para o tratamento de HIV, tá? Alguns imunossupressores, tratamento para doenças oncológicas, cânceres, e nem são todos. Então, alguns imunossupressores não contraindicam, outros sim. Gálio 67 contraindica, e o metileno azul contraindica também a amamentação, que são alguns contrastes, mas os contrastes mais comuns utilizados à base de iodo não contraindica. Porém, nós fazemos aquela recomendação de, quando você vai fazer um exame, faça uma ordenha, deixe um leitinho separado para o bebê, porque aí se você tomar o contraste, nesse momento o bebê toma o seu leite ordenhado sem contraste nenhum, depois espera algumas horinhas aí até eliminar esse contraste, dando esse leite ordenhado, e depois volta a amamentar. Então, nós damos essa orientação, tá? Então, com relação ao remédio de verme, pode tomar, e com relação a antidepressivos, você pode amamentar e pode se tratar. Então, essa é uma grande questão, grande problema muitas vezes que as mães encontram, porque não são bem orientadas com relação a isso, às vezes está passando por algum problema muito sério, precisa ser medicada para depressão, ou precisa tomar um antibiótico por alguma outra questão, precisa tomar um anti-inflamatório porque passou por algum procedimento, aí precisa tomar, e aí as coitadas ficam sem se medicar, com medo de atrapalhar o bebê, ou porque um profissional disse para elas que elas não poderiam amamentar, ou suspendem a amamentação do bebê, para a mãe usar a medicação. Então eu vejo muito isso acontecendo no meu consultório, e eu quero que vocês saibam, vocês que estão aqui, que não é preciso. A maioria absoluta das medicações não contraindica a amamentação. Existe até uma lista dessas medicações no Ministério da Saúde. Só você procurar e você encontra essa lista todinha lá, para você ter certeza do que você pode e não pode. E os médicos têm que ter isso daí também, tá? Então tá bom. Agora nós chegamos na parte que é a parte polêmica aqui da live, mas eu quis falar dela porque o carnaval tá chegando e a gente sabe como é que é, né? Deixa eu ver aqui se tem perguntinha, porque eu acabei não lendo as perguntinhas. Espera aí, gente, vamos ver. Doutora, vou ler essa perguntinha então. Doutora, levei meu filho ao pediatra e ela me perguntou o que ele mama, e ele mama somente peito, pois não aceita nem meu leite nem outro na mamadeira. Ele tem 1 ano e ele me perguntou quantas vezes ele... Bom, vamos ver o resto da pergunta. Mama por dia, e eu disse sempre que ele quer, e relatei a ela que ele come normal todas as refeições, café, almoço e janta. Olha a história da mãe. Frutinhas, come tudo perfeitamente. Ela me disse que eu não posso oferecer para ele mais que 3 vezes ao dia. Ele está ganhando até mais que o normal de peso. Não existe isso, tá, gente? Tá errado isso aí. Então é o seguinte, seu filho ele tem que se alimentar bem, ali tá com 1 aninho, ele tem que comer, ele tem que almoçar, jantar, comer as frutinhas do dia e mamar no peito. Se ele fizer isso e mais nada, não é pra você dar bolachinha, biscoitinho, piriri, pororó, cheetos chulé, não sei o que lá, tá bom? Nada, é frutinha, comidinha, com legume, verdura, os 5 grupos alimentares, o leite materno e acabou, tá? Não tem essa de 3 vezes ao dia leite materno. Você pode dar outras vezes no dia. A gente sabe que o bebê ainda com 1 aninho, que mama no peito, ainda tem uma necessidade ainda do leite materno, e que as calorias fornecidas para esse bebê pelo leite materno ainda compõem quase metade da necessidade calórica dessa criança até 1 ano. Então não existe isso. Você falar para uma mãe que só amamenta, que ela tem que parar de amamentar porque a criança está comendo, e dar mamar no peito só 3 vezes, isso tá errado, tá? Então, se essa criança tá comendo bem, tá indo bem, saudável, ela mamando livre demanda, a única recomendação que eu dou é não amamente perto das refeições, muito perto. Tente dar um intervalinho, alimento, fruta, dá um intervalinho, daí vai amamentar. Depois, ok, tá? Agora, essa recomendação aí tá equivocada, sinto muito, mas tá equivocado isso daí, tá? Quando o bebê tem dificuldade, vou colocar essa consideração aqui. Quando o bebê tem dificuldade de ganhar peso, ele já tem mais de 1 ano,
mamando o peito, e você coloca na curva, essa criança não tá ganhando peso, e a mãe vem falando, não está comendo, é porque tem algum erro na dinâmica da introdução alimentar. Essa mãe não tá fazendo a introdução da forma adequada e tá querendo só amamentar esse bebê, esse leite já não tá sendo suficiente para essa criança. E aí ela tá comendo pouca comida. Então, aí a gente tem que fazer uma orientação muito individualizada, muito direcionada. Eu faço toda uma rotina para a mãe, com os horarinhos da comida, da amamentação, para tentar organizar isso para ela, para que essa criança volte a comer. Muitas vezes a gente tem que fazer até um trabalho de mentalidade com a mãe, para ela entender que o bebê, ele não vai passar fome porque ele não comeu agora. Aí você pega, então ele não comeu, ele vai ficar com fome, então eu vou dar o peito. Se você ficar fazendo isso após um ano, aí essa criança vai parar de ganhar peso. Então, não comeu, a gente dá um tempo, espera para oferecer mais tarde essa comida, porque agora essa caloria para ele é importante dos alimentos. E é só assim que ele vai aprender a comer os alimentos da forma adequada. Quando você esperar o momento da fome e respeitar o momento da fome dele. Mas a partir de uma certa idade, você tem que entender que não vai ser leite materno predominantemente. O leite materno vai complementar a alimentação. Isso vai começar por volta de 1 ano, tá bom? Então, essa é só a consideração que eu tinha que fazer. Deixa eu ver. Você janta. Bom, deixa eu passar para a perguntinha das caixinhas agora, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Comentei na live passada que estava fazendo dieta restrita de leite há 3 meses, porque meu bebê teve sintomas de APLV. Voltei a comer o leite e depois de 5 dias meu bebê está com diarreia. E aumentou a regurgitação. O que devo fazer? Consultar, tá? Esse é o tipo de caso que a gente precisa consultar. A gente não pode se basear somente numa live, tá? Porque aqui eu falo de forma ampla, de forma geral. Eu não tô vendo a criança, eu não tô vendo a mãe, não sei toda a história da mãe. E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Primeiro, não fui eu que fiz esse diagnóstico, então eu não sei como esse diagnóstico foi feito, tá? Sintomas, voltei a comer, tomei leite, devo estar com diarreia. Não dá pra gente afirmar isso, tá? Tomou leite, agora depois de 5 dias, essa diarreia tá persistente, aumenta a regurgitação. Pode ser a PLV? Podemos trabalhar com essa hipótese, mas tem outras coisas a serem avaliadas, tá? Se quando você fez a dieta de restrição de leite de vaca, o bebê estava bem, e aí você retornou o leite de vaca na sua dieta e o bebê voltou a ficar mal, começa a ter alteração do intestino, começa a regurgitar muito, pode ser sim que ele tenha uma PLV. Aí você, se você retornou e você percebeu essa resposta, aí tem que fazer o teste de exclusão novamente. Mas tudo isso aqui que eu tô falando, esses exemplos, o ideal é que seja acompanhado pelo médico, seja conversado no consultório, olho no olho, vendo o bebê, e a mãe conversando, você faz perguntas, aí você... Então, quando tem diagnóstico de PLV, você não pode soltar da mão do seu pediatra. Você tem que estar acompanhando com o pediatra periodicamente, constantemente. Nessa idade aí de 5 meses, mensalmente, pelo menos, você tem que estar indo no seu pediatra, tá bom? Então, o que eu tenho a dizer para você com relação a isso, com relação a essa questão, é isso. Você tem que estar fazendo acompanhamento com o pediatra para fazer esses testes de provocação e exclusão. Não dá para fazer só da sua cabeça, tá bom? Porque a gente tem que seguir um raciocínio clínico para fazer isso. Se você respondeu minha caixinha, você consegue dizer novamente? Ai, não sei qual foi. Vi, eu não sei, acho que eu respondi, mas você vai assistir a live, daí você assiste a live e vê, porque agora eu não lembro mais qual foi a sua pergunta. Tô respondendo aqui, mas não tô vendo a sua caixinha, tá? Só, deixa eu ver, a minha e da minha amiga, ainda não. Não tô vendo pergunta da Vi, não. Eu vi uma pergunta dela aqui, tá?
Doutora, de 21 dias, mama tudo que as mamas ficam vazias, ele quer mais. Vou introduzir fórmula. Ô, louco! Por que isso, Rose? Ó, ela tá falando assim, ó. Doutora, de 21 dias deve ser meu recém-nascido. Ali o celular mudou, né? Meu recém-nascido de 21 dias mama tudo que as mamas ficam vazias, ele quer mais. Vou introduzir fórmula para ajudar. Amamentação mista. Não concordo, tá, Rose? Vou dizer para você que eu não concordo, porque tem que avaliar tem que avaliar o peso do seu bebê, tem que avaliar se realmente é fome ou é necessidade de sugar. O bebezinho recém-nascido tem necessidade de sugar sem ter fome, ele mama mesmo. Se você colocar lá, o que tem que ser visto nesse bebê é o ganho de peso, tá? Se você tá tendo boa produção, se não tá, por qual motivo? Você tem algum fator de risco para não ter boa produção? Será que esse bebê tá mamando de forma eficiente? E aí consegue tirar leite de forma eficiente? Tá mamando em intervalos regulares a cada 2 horas ou não? Fica na mama lá 1 hora, aí depois sai, depois mais 4 horas para depois voltar para outra mama. Então, colocar fórmula para um bebê de 21 dias, na minha opinião, é muito precoce. É muito... como é que eu vou te falar? Eu não concordo com isso, tá? Se você tá fazendo isso da sua cabeça, eu não posso concordar. Isso aí eu preciso ver, preciso avaliar essa criança, ou pelo menos conversar com essa mãe, entender o que tá acontecendo, saber o peso que nasceu, o peso que está hoje com 21 dias, se nasceu de cesárea, se nasceu de parto normal. Por quê? Porque bebês que nascem de cesárea, eles demoram mais tempo para recuperar o peso de nascimento. Prematuros demoram mais tempo para recuperar o peso de nascimento. Bebê que nasce pequeno, com menos de 2,5 kg, demoram mais tempo para recuperar o peso de nascimento. Então tem todas essas questões que vão ser normais, e às vezes o peso do seu bebê tá indo bem, e você vai introduzir fórmula e vai desmamar. Então, é isso que eu tenho para te falar, tá? Pode ser sintoma de nascimento. Não, tem nada a ver. Pontinhos vermelhos no corpo não tem nada a ver com sintoma de nascimento no dente, tá, gente? Pode ser vírus, pode ser urticária, não sei, depende dos pontinhos. É outra questão que a gente precisa ver a pele, tá? Mas em geral, pontinho geralmente é vírus, tá? Eu sempre salvo, viu, gente? Por enquanto eu tenho salvado as lives e deixado elas lá, mas daqui a um tempo eu vou deixar só alguns dias e já vou tirar, tá? As lives. Elas não vão ficar mais eternamente lá salvas. Eu vou deixar só alguns dias e já vou tirar, tá? Deixa eu ver. Tá lá em cima. Tá, já respondi. Agora vamos pra essa aqui, que é a quente, né? Olha só. Essa perguntinha aqui, ó. Doutora, posso... Gente, escreve pra mim aqui, tá? Escreve pra mim aqui quem toma alguma bebidinha alcoólica aqui amamentando ou quer tomar, tá? Escreve pra mim. Pode falar a verdade. Não precisa ficar com medo de falar. Não tô aqui pra julgar, tô aqui pra ajudar, porque eu sei que toda mulher quer tomar um negocinho e fica com medo, fica preocupada. A maioria das mães ficam preocupadas. E aí eu quero falar pra vocês todas as recomendações e até ajudar vocês, caso vocês optem por tomar alguma bebida alcoólica. Então escreve pra mim, por favor, quem aqui, tá com vontade de tomar uma bebidinha ali, uma cervejinha, um drinquinho no carnaval ou final de semana e não sabe o que fazer, fica com medo. Escreve pra mim, coloca assim, eu quero tomar uma cerveja, eu tomei um drink, doutor. Escreve aí pra mim, fazendo favor, só pra eu ter uma ideia, pra eu ter uma ideia aqui de vocês, o que vocês pensam, se vocês têm vontade, se esse assunto é relevante pra vocês, tá? Escreve aí pra mim, por favor. Vocês estão quietinha hoje, hein? Vocês estão quieta, mas tá bom, eu vou falar, mas escreve. Eu tenho vontade, doutora, escreve, eu quero tomar uma cervejinha, não sei o que fazer. Escreve aí, eu sei que não pode, doutora, mas eu tenho vontade. Gente, pode escrever, eu morria de vontade de tomar uma, de vez em quando eu tomava, quando eu tava amamentando, mas eu vou explicar como é que eu fazia e como é que vocês podem fazer, tá? E o que a gente recomenda e o que a gente não recomenda, tá bom? Bom, vou começar a falar aqui, vocês não estão escrevendo, eu vou falar, tá? Olha só, então, ela quer saber se eu posso beber um pouquinho no carnaval, beber 3 meses, mama no peito.
Bom, é o seguinte, gente. A recomendação com relação ao uso de bebida alcoólica durante a amamentação é que a mulher não deve tomar. É a melhor recomendação. Por quê? Porque a gente sabe que o álcool passa para o leite, o álcool inibe a produção de leite. Então, além de ele inibir, diminuir a produção de leite, o bebê, quando ele toma o leite com o álcool, ele muda o comportamento, ele fica ou mais sonolento ou mais irritado. Esse álcool muda o gosto do leite. E o bebê também pode começar a mudar o comportamento durante a mamada, recusar, não querer mais. Então, são fora as questões relacionadas ao sistema nervoso central do bebezinho, que ainda está em desenvolvimento. E a gente sabe que vai fazer mal para ele. Se ele tomar, se ele for amamentado por uma mãe que está ingerindo bebida alcoólica. Esse álcool vai passar para o leite de alguma maneira, tá? Então, a recomendação é que não se ingira bebida alcoólica durante a amamentação. Porém, a gente sabe, nós pediatras sabemos, que todas as mulheres têm vontade de tomar um negocinho e querem fazer isso de forma segura. E nós precisamos estar bem informados para poder passar essa orientação para vocês. Então, como é que a gente procede nessa hora? Como nós pediatras, como eu costumo orientar? Bom, em primeiro lugar, até o 3º mês, eu peço que vocês se segurem até o 6º mês de preferência. Por que até o 6º mês de preferência? Porque até o 6º mês o bebê só mama no peito. Ele depende de você para se alimentar. Se você ingerir bebida alcoólica, você vai ter que fazer uma ordenha anterior ao momento que você começar a beber, dependendo do que você for beber e do quanto for beber e do que for beber, tá? Dependendo do seu peso. Então é assim, se o seu bebê depende só do seu leite para se alimentar, é muito mais arriscado você ingerir uma bebida alcoólica e vai ser muito mais trabalhoso para você ter que cuidar dessa questão, porque você vai ter que tomar alguns cuidados que eu vou falar agora. Então, até o 6º mês seria ideal que vocês esperassem, mas principalmente até o 3º mês, tá? Por quê? Então, olha só. A bebida alcoólica, a quantidade que passa para o leite, o efeito que faz no bebê, vai depender do tipo de bebida, da quantidade, do número de doses, do teor alcoólico dessa bebida, tá? E do seu peso. E se você tá ou não de estômago vazio. Então, por exemplo, vou falar para uma mulher de 60 quilos mais ou menos. Se ela ingerir uma dose de vinho, uma taça de vinho ou uma cerveja, ela vai ter que esperar mais ou menos 2 horas para amamentar. Então a gente entende que nesse tempo ela consegue eliminar essa porcentagem, essa quantidade de bebida alcoólica que ela ingeriu sem que passe para o bebê. Pelo menos 2 horas, de 2 a 3 que a gente fala, para ter mais segurança, quando você ingere uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. Se você ingerir um destilado, se você ingerir um gin, um uísque, uma caipirinha, conforme vai aumentando a porcentagem alcoólica, vai aumentando o tempo que você precisa esperar para poder amamentar. Então, uma dose de uísque, por exemplo, você vai ter que esperar mais de 4 a 5 horas para amamentar. Muito mais uma dosezinha de uísque, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Se seu bebê, ele ainda não tem 6 meses, ele vai fazer 6 meses, você vai ter que fazer ordenha do leite antes de tomar a bebida alcoólica, guardar esse leite, e quando você beber, você não pode amamentar, dependendo da bebida, por pelo menos 2 a 4 horas ou mais, se você for beber muito. Então, se você for beber muito, que não é uma recomendação, nós gostaríamos muito, nós pediatras, que você não bebesse enquanto amamenta, mas se você for fazer isso, fazer de uma forma mais responsável e controlada. Então, o que a gente recomenda? Opte pela cerveja e pelo vinho, que tem um teor alcoólico menor, tá? O metabolismo é mais fácil. Que mais? Tente não ingerir mais que 2 doses no dia. Porém, se você for ingerir mais, você vai tendo que multiplicar esse tempo. Se você ingerir 2 latinhas de cerveja, 4 horas você vai ter que esperar para poder amamentar.
Uma outra situação, depende do seu peso também, esse metabolismo, e se você tá ou não de estômago vazio, tá? Então, se você tá com o estômago vazio, esse álcool passa muito mais rápido pro leite e passa mais. Se você tá com o estômago forrado, vai passar menos pro leite, o álcool. Qual é a outra alternativa? A melhor alternativa hoje que eu considero, em termos práticos, para que a mãe tenha certeza que não vai passar álcool pro bebê se ela tomar alguma coisinha no carnaval. A melhor, tá? E eu vim para falar isso para vocês. Hoje existe no mercado umas fitinhas que é para detectar o álcool no leite. Não sei se vocês conhecem. Essas fitinhas, elas são parecidas com aquelas que medem, por exemplo, mede o pH da piscina. Tem aquelas fitinhas para medir proteína na urina, para paciente que tem problemas relacionados, problemas renais, existem essas fitinhas. Mas hoje existem essas fitas para você conseguir saber o quanto, em que momento você consegue amamentar seu bebê com segurança para que não haja álcool no leite para ele. Essas fitas, elas estão disponíveis pela Amazon. Se você pesquisar, tem na Amazon. E ela tem inclusive um desenho na embalagem que mostra para você a cor da fita. Quando você mergulha no leite, você põe a porção de leite materno ali, em geral é uma porção, se não me engano, de 100 ml, você coloca a fitinha ali e deixa 2 minutos, dependendo do fabricante, deixa 2 minutos. Quando você tira, vai estar uma cor. Em geral, essas cores vão do branquinho até o azul claro, azul um pouco mais escuro, azul escuro, vai aumentando a intensidade do azul. Quanto mais intenso o azul, maior o teor de álcool naquele leite que você está mergulhando. Então a fitinha ela já mostra até se você pode amamentar imediatamente, se você vai ter que esperar 2 horas para repetir o teste de novo com a fitinha, ou mais, dependendo da bebida que você tomou. Então essas fitas existem, elas ajudam muito nessas épocas de festa, essas épocas em que a mulher quer tomar alguma coisa e quer ter segurança. Mas o que a gente recomenda faça isso com responsabilidade. Se o seu bebê tem menos de 6 meses, pense 2 vezes antes de tomar uma bebida alcoólica. Mas se você for tomar, proceda dessa forma. Se for tomar mais do que um drink, já se prepare, faça a ordenha antes para deixar separado para o bebê. Lembre que, dependendo do drink, você vai ter que esperar mais de 2, 3, 4 horas para amamentar novamente. Se você for ficar o carnaval inteiro bebendo, você não vai poder oferecer para o seu bebê. Então você tem que ter um estoque de leite pronto ou até ter que suplementar com fórmula. E lembrando que a bebida alcoólica ela vai diminuir sua produção de leite e a falta da sucção do bebê na mama também vai diminuir sua produção de leite, tá? Então, essa orientação é para facilitar a vida de vocês com relação à amamentação e à ingesta de bebida alcoólica, para que não haja nenhum tipo de problema depois, tá? Então, é possível tomar um drinkzinho com responsabilidade. Se você tomar esses cuidados de escolher a cerveja ou o vinho, tomar no máximo 2 doses, faz uma ordenha de leite antes, espera pelo menos 3 horas para amamentar e, se possível, usa fitinha de detecção de álcool no leite para você saber se o seu leite já está livre de álcool, ainda tem porcentagem de álcool, porque senão você vai ter que esperar um pouquinho mais para poder amamentar o seu bebê. De preferência, após o 6º mês, porque aí o bebê já fez introdução alimentar, ele não fica dependendo só do seu leite para poder se alimentar. Você pode dar comida e você vai tomar o seu drink no momento que o bebê tá fazendo a refeição, fez a refeição que dá para esperar, dá o tempo de espera, né? Vai comer frutinha. Então, por isso que tem essa recomendação. Até o 3º mês é muito perigoso, porque o bebê quer mamar toda hora, é muito difícil você
controlar esse tempo aí de 2, 3 horas, porque em geral até o 3º mês eles querem mamar toda hora mesmo, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar aqui com relação ao carnaval. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essas informações. E que mais? Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Acho que não. Pessoal, então fiquem com Deus. Até a próxima live. Semana que vem. Bom carnaval a todas. Um grande beijo e até mais.